Nos destaques do Panorama CBN, militantes bolsonaristas provocam constrangimento internacional. Inglês pede respeito ao funeral da Rainha Elizabeth II e apoiadores dizem que jornalistas brasileiros da BBC não são bem-vindos. Lula chamou Meirelles e ele veio. Ex-presidente do Banco Central e ex-secretário de João Dória apoia a candidatura do ex-presidente. Cristóvão Buarque, que disputou contra Lula em 2006, quer que a eleição termine no primeiro turno. A Petrobras anuncia uma redução no preço do diesel e o fim do funeral da Rainha Elizabeth II. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, Juliana Prado está de férias, enquanto isso eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. Você acompanhou no Panorama da Manhã que o presidente Jair Bolsonaro interrompeu o luto pela morte da Rainha Elizabeth II em Londres para fazer campanha política. Fez um discurso da sacada da casa do embaixador do Brasil e disse que vai vencer as eleições no primeiro turno e até gravou um vídeo num posto de gasolina para dizer que o combustível no Brasil é um dos mais baratos do mundo. Hoje ele abandonou uma entrevista depois de ser questionado pelo uso eleitoral da viagem à Inglaterra. Senhor presidente, essa viagem sua pode beneficiar a sua campanha de alguma forma? Você acha que veio aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Tá? Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor leu os jornais de hoje daqui? Não. Acabou a conversa. Acabou a conversa, disse ele aí, antes de voltar para a casa do embaixador. Os adversários do presidente entraram com ações no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que a campanha do presidente use imagens ou vídeos da visita a Londres em propaganda eleitoral. A ação da candidata Soraya Tronic, do União Brasil, pede que Bolsonaro seja investigado por abuso de poder político e econômico. A coligação do PT fez o mesmo e afirma que Bolsonaro está sequestrando atos oficiais da República para fazer campanha eleitoral. E a visita do presidente motivou mais um momento constrangedor. Militantes de Bolsonaro, que estavam nos arredores da residência oficial do embaixador do Brasil, começaram a bater boca com um brasileiro opositor do presidente que passou no local e gritou que mito é Jesus. Aí os bolsonaristas responderam com frases como petista ladrão, vai pra Cuba e vai pra Venezuela e cercaram o homem. Foi aí que um britânico aposentado de 61 anos, identificado pela BBC News Brasil como Chris Harvey, que passava em frente ao local, saiu em defesa desse brasileiro e pediu aos bolsonaristas respeito ao funeral da Rainha Elizabeth II. This is the day of the Queen's funeral. This is the day of the Queen's funeral. Show some fucking respect. Show some respect. No, this is England. Due respect. This is very wrong. Em determinado momento, um dos bolsonaristas diz para o britânico: "Você não sabe nada do seu próprio país." No domingo, alguns militantes também constrangeram jornalistas que trabalhavam no local. Chegaram a dizer para profissionais brasileiros da BBC, emissora estatal britânica, que eles não eram bem-vindos. E a campanha do candidato Ciro Gomes pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que cobre explicações sobre o uso de aviões da FAB por Jair Bolsonaro. A legislação permite que o presidente use aeronaves da Força Aérea Brasileira durante a campanha eleitoral, mas é preciso ressarcir os gastos. O PDT, partido de Ciro Gomes, quer transparência sobre as viagens e a lista de pessoas que acompanham Bolsonaro. Apesar do pedido ao TSE, Ciro disse que, ao contrário de outros adversários, não pretende se posicionar sobre Bolsonaro usar viagens institucionais para fazer palanque eleitoral. Para Ciro, a situação é fruto da tragédia da reeleição, que corrompeu o país. É uma inderência da Presidência da República aceitar ou não o convite de uma viagem internacional, mostrar isso, enfim, eu acho tudo um grande abuso, por isso que eu sou o único que está propondo o fim da reeleição. Porque é um elemento central da corrupção que tomou centro no processo político brasileiro. Ciro Gomes voltou a dizer que, ganhando ou perdendo, não disputará mais eleições. E em mais uma demonstração de aglutinação de forças de diferentes campos políticos, o ex-presidente Lula promoveu um evento reunindo 8 ex-candidatos à presidência da República. Depois do apoio da ex-ministra Marina Silva, que andava distante do PT, Lula conseguiu aliança com Henrique Meirelles, do União Brasil, e Cristóvão Buarque, do Cidadania. Henrique Meirelles foi candidato em 2018 pelo MDB, depois de ser ministro da Fazenda de Michel Temer.
Ele também foi presidente do Banco Central durante os 2 primeiros mandatos do petista, entre 2013 e 2010, e mais recentemente foi secretário da Fazenda do governo João Dória, em São Paulo. Em dezembro do ano passado, Dória, que era pré-candidato pelo PSDB, chegou a anunciar a equipe econômica que coordenaria sua campanha, com destaque para Henrique Meirelles, que hoje falou ao lado do ex-presidente Lula. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, padrão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, né? Pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fato. Eu olho e vejo o resultado do seu governo. Isso nos faz estar aqui. Henrique Meirelles é do União Brasil, que tem como candidata Soraya Tronic. Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, foi ministro da Educação de Lula, mas também se distanciou depois de ser demitido pelo telefone. E em 2006, disputou a presidência contra Lula e Alckmin. Hoje disse ser importante resolver a eleição no primeiro turno. Não é responsável hoje irmos para o segundo turno. Aqui está o Alckmin, com quem eu disputei a eleição em 2006 contra o Lula. E a Heloísa Helena também. Mas nós tínhamos clareza naquela época que, havendo segundo turno entre Alckmin e Lula, não seria nenhuma tragédia para o Brasil. Seriam pequenas discordâncias programáticas. Não é o mesmo hoje. Hoje é preciso ganhar no primeiro turno. Cristóvão Buarque é do Cidadania, que apoia a candidatura de Simone Tebet, do MDB. Além dos dois, também participaram do evento Marina Silva, do Partido Rede, Guilherme Boulos, do PSOL, Luciana Genro, também do PSOL, João Vicente Goulart, do PCdoB, o candidato a vice, Geraldo Alckmin, do PSB, e o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, todos já disputaram a presidência da República. Lula afirmou durante o encontro que Ciro e Tebet estão numa briga contra ele muito maior do que contra Bolsonaro, porque não querem que ele ganhe no primeiro turno. E na sabatina realizada hoje pelo Estadão, a candidata Simone Tebet disse que recebeu uma oferta de recursos do orçamento secreto para deixar a disputa pela presidência do Senado no ano passado. Ela não quis falar quem fez a proposta e nem de quanto foi o valor. Disse apenas que houve uma oferta de 3 dígitos. Eu perdi a eleição para a presidência do Congresso Nacional para o orçamento secreto. Foi me oferecido orçamento secreto, eu não vou nem citar valores, porque são valores estratosféricos, para eu desistir de ser candidata à presidência do Senado, porque eu estaria inflacionando a eleição para a presidência do Senado. Qual o valor? Não posso citar o valor, mas foram 3 dígitos. Em julho, o senador Marcos Duval, do Podemos, falou à imprensa que recebeu 50 milhões do orçamento secreto pelo apoio à eleição de Rodrigo Pacheco, depois disse que foi mal interpretado. Na sabatina, Simone Tebet criticou ainda os decretos que facilitam a aquisição de armas pela população e disse que, se for eleita, fará uma grande revogação dessas medidas. Ela afirmou que a segurança pública é uma questão que deve ser tratada pelo Estado e não pela população, e prometeu recriar um Ministério da Segurança Pública. E a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, determinou que o músico Roger Moreira, do grupo Traje a Rigor, apague 2 postagens no Twitter com mentiras sobre o ex-presidente Lula. As mensagens insinuam que o ex-presidente, caso eleito, vai eliminar o agronegócio, em atuação conjunta com o movimento do Sem Terra, o que é mentira. Segundo a magistrada, as publicações apresentam conteúdo produzido para desinformar. Carmen Lúcia destacou ainda que o material foi analisado por agências de checagem e que não foi encontrado respaldo na realidade. Em outra decisão, a ministra determinou a remoção de postagens que afirmavam que o ex-diretor do Datafolha, Mauro Paulino, teria dito em um áudio que as pesquisas eleitorais são manipuladas para mostrar Lula em primeiro lugar. Também mentira. E a ministra também decidiu retirar do ar o site que associa Bolsonaro a Adolf Hitler e reúne críticas contra o presidente. Carmen Lúcia afirmou que a página pode caracterizar propaganda irregular negativa e induz o eleitor ao erro ao ser criado com endereço eletrônico com o nome do candidato. E hoje começou a ir ao ar na CBN a Sabatina do Ouvinte, uma iniciativa inédita e inovadora, que é uma espécie de entrevista conduzida pelos ouvintes com os candidatos à presidência da República sobre os temas que mais preocupam os brasileiros. O primeiro a responder às perguntas foi o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem ouve a programação da CBN já conferiu, mas agora você pode ouvir dando play aí no áudio agora mesmo, na lista de episódios do Panorama CBN, já está disponível. E você também deve ter notado que apareceram os episódios de um outro podcast aí no seu aplicativo, é o Como Chegamos Até Aqui, que conta a história das 8 eleições presidenciais desde 1989. Na lista do Panorama,
A gente já publicou os episódios até as eleições de 2010, pode conferir aí. Mas você também já pode ouvir a história da eleição de 2014, buscando por como chegamos até aqui no seu aplicativo. E uma dica adicional, dá para ouvir sem consumir o seu pacote de dados do celular. É só se conectar a uma rede Wi-Fi, baixar o aplicativo da CBN, se cadastrar e depois baixar todos os áudios que você quiser, de podcasts, entrevistas, reportagens. Aí fica tudo disponível na aba de baixados no aplicativo da CBN para você ouvir mesmo sem ter internet. Panorama CBN. E a Justiça determinou que a deputada federal Carla Zambelli, do PL, apague 2 postagens no Twitter com ofensas e notícias falsas contra a jornalista Vera Magalhães, colunista da CBN. As postagens se referem ao ataque de Jair Bolsonaro num debate entre candidatos à presidência e também ao antigo vídeo resgatado por Zambelli, sugerindo que a jornalista estaria debochando da ex-ministra Damares Alves. Zambelli tirou de contexto um comentário jocoso feito por Vera Magalhães em 2018 sobre o episódio em que Damares disse ter visto a imagem de Jesus Cristo numa goiabeira. Mas, na verdade, a jornalista se retratou no dia seguinte ao saber que o episódio se deu em um contexto de abuso sexual infantil sofrido por Damares. E agora, na decisão, o juiz entendeu que a publicação que reproduz o trecho da fala de Bolsonaro ultrapassa os limites da liberdade de informação e manifestação do pensamento, mesmo com a possibilidade de críticas acaloradas em tempos de polarização política. Sobre a postagem envolvendo a ex-ministra Damares Alves, a Justiça entendeu que a deputada Carla Zambelli postou uma notícia falsa com informação deturpada ao omitir a retratação feita por Vera Magalhães. Em nota, o escritório que defende a jornalista avaliou que o comportamento de Zambelli faz parte de um ataque sistemático que vem sendo realizado à Vera por apoiadores do governo Jair Bolsonaro. A CBN não conseguiu contato com a deputada Carla Zambelli. E o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Justiça interrompa uma compra de coturnos com o valor em 38 milhões de reais. Segundo o órgão, o certame não buscou preços menores, o que ofende o princípio de economicidade e o interesse público. Como parte dos valores já havia sido usada pela pasta, a interrupção da compra afeta o pagamento de 35 milhões de reais às empresas vencedoras. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes de partidos para apresentar uma lista de projetos para financiar o piso da enfermagem, que foi suspenso temporariamente pelo STF. Uma das medidas, considerada mais imediata, é apresentada pelo senador Luiz Carlos Reins, do PP, que autoriza estados e municípios a remanejar recursos parados em fundos de saúde. O projeto poderia liberar cerca de 7 bilhões de reais. A ideia é que a proposta esteja associada a outro projeto apresentado pelo senador Jean Paul Prats, do PT. Ele sugere usar o orçamento secreto para custear o salário mínimo da categoria. O senador Marcelo Castro, do MDB, que foi relator do orçamento, propõe que o custo fique de fora do teto de gastos, assim como o reajuste do Auxílio Brasil. Para isso, segundo ele, seria necessário apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Eu só vejo uma alternativa, excepcionalizando o teto de gasto. Nós temos que aprovar uma PEC, excepcionalizando o Auxílio Brasil para R$ 600. Já que nós vamos fazer isso, se é que vamos fazer, então nós aproveitaríamos para botar também a ajuda para a enfermagem. A minha tese é essa daí. Essas são só algumas das propostas que estão na mesa de negociação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai levar as ideias para reuniões no Supremo, também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e outros ministros do governo. Agora eu faço uma pausa aqui no Panorama para dar o recado do nosso patrocinador. A sigla ESG está na boca de todos. Organizações de diferentes segmentos têm se empenhado para apresentar resultados relacionados a essa temática. A sigla vem das palavras em inglês Environmental, Social e Governance, quer dizer ambiental, social e governança. De forma resumida, são os fatores que mostram o comprometimento das empresas com as boas práticas nesses 3 pilares, ambientais, sociais e de governança. E o mercado tem ficado cada vez mais de olhos abertos para isso. As análises da agenda ESG se tornaram fontes confiáveis para investidores. No Banco BV, por exemplo, existe um score, composto de 50 indicadores ESG, que é decisivo na hora de aprovar ou não um crédito. Para saber mais, acesse www.bv.com.br e siga também nas redes sociais, @BancoBV. Panorama CBN.
Falando de economia, a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel vendido às distribuidoras a partir de amanhã. O preço médio passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de 30 centavos, equivalente a 5,8%. O pico do preço do diesel foi atingido em junho, quando o litro estava em R$ 5,61 nas distribuidoras. Depois, foram 3 reduções, mas ainda tem muito para cair. No ano, o diesel tem alta acumulada de 46%. Em relação ao fim de 2020, a alta é de 146%. E a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda de 0,6% aos 109.280 pontos. O dólar comercial subiu 0,38%, fechou o dia cotado a R$ 5,25. O euro é negociado a R$ 5,26, com valorização de 0,51%. Em Belo Horizonte, a faxineira Lenirge Alves de Lima, que foi agredida enquanto lavava a calçada do prédio onde trabalha, formalizou a representação criminal contra o agressor. Esse homem, que estava com um cachorro, se aproximou de Lenirge e começou a discutir com ela, dizendo que ela estava desperdiçando água por estar lavando a calçada. Aí ele tomou a mangueira das mãos dela e ainda molhou a vítima. Lenirge tentou pegar a mangueira de volta, mas o homem puxou com mais força e ela acabou caindo no chão. Hoje, antes de entrar na delegacia, Lenirge contou que, por causa das agressões, teve um fim de semana difícil e ressaltou que não teve força sequer para assistir às cenas de violência. Foi um final de semana, né, muito estressante, né? Muito difícil para mim, porque a gente não imaginava, né, que eu ia passar esse final de semana da maneira que foi. Sem dormir direito, sem comer, né, assustada, deprimida. E chegar aqui hoje foi muito difícil, né? Porque eu nunca passei, né? Foi esse momento aqui. Nunca imaginei que eu ia ter que chegar na delegacia, né? Por causa de uma agressão. Bom, apesar do nome desse homem já ter sido divulgado em algumas páginas na internet, a Polícia Civil ainda não divulgou a identidade dele e vai prestar depoimento nos próximos dias. A CBN apurou que o homem era um administrador da Magras, que é uma rede de franquias de emagrecimento. Em nota, a empresa se refere ao homem como ex-administrador da unidade. Diz ainda que a rede não compactua com condutas violentas contra mulheres. No noticiário internacional, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do México a uma profundidade de cerca de 15 quilômetros. Na cidade do México, que fica a aproximadamente 440 quilômetros do epicentro, testemunhas disseram que sentiram os prédios tremerem. A prefeita Cláudia Sheinbaum disse que não houve relatos imediatos de danos na capital após os tremores. O sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos disse que há possibilidade de um tsunami perto da costa de Michoacán, no Oceano Pacífico, com risco de ondas de 1 a 3 metros de altura. Por coincidência, neste mesmo dia, ocorreu uma simulação de terremoto apenas algumas horas antes do tremor. Essa simulação estava marcada porque 19 de setembro é o mesmo dia de outros 2 grandes terremotos que atingiram o país, um em 85 e outro em 2017. Milhares de pessoas morreram no terremoto de 1985 e mais de 350 em 2017. E depois de 4 dias de velório aberto, com a visita de 400 mil pessoas, a Rainha Elizabeth II foi sepultada no castelo de Windsor, onde estão os corpos do pai dela, George VI, a mãe, Elizabeth, e as cinzas de sua irmã, Margaret. O caixão do marido, o príncipe William, que morreu no ano passado, também fica no local. Antes disso, uma procissão acompanhou o caixão, desde o salão onde foi o velório, até a abadia de Westminster, para a cerimônia religiosa que marcou o início do funeral de Estado. Pela primeira vez, desde o início das cerimônias de despedida, os filhos mais velhos do príncipe William e de Kate Middleton, George e Charlotte, participaram de um ato oficial. Mais de 100 presidentes, chefes de governo e membros da realeza de todos os continentes do mundo participaram da cerimônia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, do Canadá, Justin Trudeau, também representantes da realeza da Espanha, Suécia, Luxemburgo, Mônaco e o imperador japonês, Naruhito. Depois o cortejo seguiu por 2,5 km, acompanhado por 4.000 militares do Reino Unido e de países da Commonwealth, que é a comunidade de nações que fizeram parte do Império Britânico. Aí os 30 quilômetros restantes foram cumpridos de carro. Em Windsor, começou o cortejo até a Capela de São Jorge, onde o corpo foi sepultado.
A cerimônia religiosa terminou com o caixão descendo automaticamente por um elevador para a área do sepulcro. A repórter Daniela Franco, da Rádio França Internacional, parceira da CBN, está em Londres e destacou durante a programação um dos momentos na cerimônia na Abadia de Westminster. Um dos pontos altos do funeral foram os 2 minutos de silêncio realizado no final da cerimônia. Eu estava no Hyde Park, no centro de Londres, e foi realmente um momento impressionante. E impressionante também é a admiração dos britânicos pela rainha. Eu passei esses últimos dias aqui em Londres trabalhando na cobertura do funeral, das homenagens, e mesmo que a gente saiba que o apoio à família real não seja unanimidade, o clima era realmente de respeito e de sobriedade. O Reino Unido virou, então, mais uma página dessa história aí de 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth II, e começa agora a era do rei Charles III. Um dos desafios que ele vai ter pela frente será justamente inspirar essa admiração que a mãe dele conseguiu nessas décadas de reinado, mas as dezenas de pessoas com quem eu conversei aí nesses últimos dias aqui em Londres duvidam bastante que Charles tenha o mesmo carisma de Elizabeth II. Vai ser difícil, né? Assim, encerramos o Panorama CBN de hoje com trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Se você quiser conversar comigo, procure por Leandro Gouveia nas redes sociais. No Instagram é @LeReisGouveia. Amanhã o Panorama chega com Bianca Santos, direto do Rio, e eu volto depois no Panorama da Noite. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.